quer ser meu marido? A frase saiu curta, quase cortante, no meio da poeira que subia da estrada, como se o chão cuspisse tudo aquilo que havia de mais duro no mundo. Soou assim, direta, como quem joga uma oferta ao vento, sem saber se alguém a ouviria. Muitos diriam depois que era um título sensacional demais para o que realmente acontecera. Outros que apenas resumiram numa questão o ponto em que a vida de 3 pessoas se cruzou e mudou para sempre. Mas a verdade era esta. Em maio de 1958, numa estrada de terra que ligava uma vila pequena a Diamantina, havia uma mulher chamada Beatriz Cardoso arrastando no corpo e na alma uma história que já vinha de longe. A pergunta do título podia chamar a atenção. A história que eu conto é a dela, e das 2 crianças que mais tarde fariam com que corações endurecidos achassem caminho de volta para a ternura. Se esta história começar a falar com você, fica comigo até o fim. Se inscreva e deixe seu like, temos muito chão pela frente. A estrada naquela manhã parecia uma fita de longitude que ninguém queria percorrer. O sol já andava alto, feroz, e as cigarras rabiscavam o calor no ar como uma acusação. Beatriz carregava Alice no colo. A menina tinha o rosto fino de quem já vinha racionando a respiração e o riso há muito tempo. Cada passo de Beatriz era uma negociação entre o corpo e a esperança, uma costura de promessa a si mesma para não ceder, para não pôr a filha em um orfanato onde talvez o frio fosse maior do que a fome. Tinha sido assim. Rodrigo a prometera casamento nas festas da roça, nos bailes com música de rabeca. Prometeu casa, promessa e deixou o espaço de uma sola de sapato. Quando a barriga de Beatriz cresceu, o nome do homem foi trocado por lições de desprezo. Matilde, irmã de Rodrigo, figura fina e afiada como tesoura, chamara Beatriz de mancha na reputação da família. A família, que antes aceitara o sorriso de Beatriz, fechara portas e janelas, expulsaram-na como quem expulsa uma peste de casa. Sem mais nada além de um saco com as poucas roupas que lhe restavam e a filha adormecida nos braços, Beatriz caminhou. As manchas de lama nas saias contavam outras histórias, noites dormidas em barrancos, dia à procura de um pouco de água, o sempre presente e traço seco da vergonha. Às vezes olhava para o rosto de Alice e lembrava do dia em que Rodrigo fizera promessa sob a lua. Lembrava do riso fácil que pertencera a um passado que parecia outra geografia. Agora, o único mapa de Beatriz era a estrada. E o farol à frente era Diamantina, o nome soava como salvação. Quando a sede apertou, as pernas quase não responderam. Beatriz sentou-se na beira do caminho, encostou a cabeça na mochila e fechou os olhos. O vento trouxe por um segundo o cheiro distante de café moído. Era como ouvir uma canção antiga e reconhecê-la pelos primeiros acordes. Alice fez um som, pequeno, uma tosse que mais parecia um aviso. Beatriz olhou e viu o peito da filha subindo e descendo com dificuldade. A pele da menina parecia mais translúcida do que devia. Aquela tosse teve, para Beatriz, a mesma gravidade de uma mensagem que chega no silêncio da madrugada. Isto não é capricho, isto é perigo. Foi então que o motor antigo apareceu no horizonte, roçando a poeira e engolindo o sol com o brilho do metal bem polido. Um carro que não pertencia àquela estrada, um carro de gente que andava com as unhas limpas e o coração acostumado à casa quente. O veículo parou. Saiu um homem trajando roupas que denunciavam fortuna, a dobra do paletó, a gravata discreta, o sapato que não conhecia a poeira de trilha de boi. Ao lado dele, com postura de quem não se curva ao vento, uma mulher de meia idade, cuja presença enchia o espaço como o aroma de um salgado recém-assado. Era Dona Carlota, que os jornais da cidade chamavam de a mãe do milionário por causa do filho, cujos negócios se espalhavam pelas fazendas da região. Beatriz teve vontade de esconder o rosto. Quem, naquele carro, poderia imaginar seu pavor? Quem se aproximaria de alguém com cheiro de terra e braços de tanto carregar fome? Mas a mulher não deu tempo a recuos. Estendeu a mão, trouxe água e um pão simples embrulhado num pano. Os olhos de Beatriz se encheram, não de orgulho, mas de uma gratidão tão crua que veio junto com o arrependimento de tantos passos errados. — De onde vens, menina?
perguntou Dona Carlota com voz que misturava curiosidade e autoridade. Não havia piedade que fosse lágrima, havia sim um comando de olhar. Os bisbilhotes do destino às vezes são assim, o exato encontro entre a necessidade e a oferenda. Beatriz explicou em palavras curtas, falou de Rodrigo, do barraco derrubado, da família, de fome e de vergonha. Não inventou, não suavizou. Contou a tosse de Alice, a falta de remédio, a incerteza de uma noite que poderia ser a última. A mulher ouviu tudo, sem pressa, como quem já tinha ouvido muitas histórias e por isso sabia separar as que eram verdade de outras inventadas por quem queria a atenção. Ao ouvir sobre Alice, o rosto de Dona Carlota endureceu por um segundo. Seu olhar foi para o carro, para o homem que o acompanhava, Vicente Augusto, o filho que herdara as terras e um silêncio dentro do peito que poucos compreendiam. Vicente fora viúvo havia alguns anos. A morte de sua mulher e do filho deixara nele um vazio tão grande que as conversas na casa, vez por outra, o acusavam de ser um homem de vidro. Forte de distância, frágil por dentro. Dona Carlota não era lá de demonstrar afeição com palavras fáceis, mas tinha um impulso prático. Os filhos da riqueza, e principalmente o filho mais velho que levava o nome da família, não tinham direito ao enfraquecimento diante do mundo. Havia sempre uma solução que não fosse dar ao destino o prazer de ver uma família enfraquecer. "Leve-a comigo até a fazenda", disse ela, num fio de voz que era mais ordem do que pergunta. "Temos médicos, temos comida. É preciso que a menina seja vista com um médico antes que a noite nos roube o caminho." Beatriz aceitou. Aceitou porque aceitar era a única ponte que conservava Alice naquela margem dos vivos. Aceitou porque o orgulho, naquela manhã, parecia um luxo que não cabia mais na bolsa já vazia. O carro enfiou-se outra vez no pó. Beatriz, com Alice no colo, abriu a boca para beijar o rosto da criança e sentiu que a terra vibrava sobre os pés como se segurasse a respiração. Na fazenda, tudo era muito maior do que Beatriz imaginara. A casa principal erguia-se com janelas largas, varandas que davam sombra e quartos que guardavam o eco de senhoras que não sabiam o que era faltar alimento. Dona Rosa, a cozinheira, recepcionou-a com o calor de uma tia que não pergunta muito. Seu Jacinto, o capataz, olhou com desconfiança, mas deixou que fosse Dona Rosa a cuidar das iniciais da higiene. Um banho morno, roupa limpa, um colchão com lençóis cheirosos. A sensação de ter o corpo atendido era quase uma violência de ternura que Beatriz não reconhecia. Foi às vezes preciso chorar até se acostumar com a sensação de ser cuidada sem preço. Matilde, que vivera na mesma vila e soube da presença da mulher expulsa, chegou como uma sombra que sempre se alimentava do que poderia humilhar o vizinho. A voz dela varreu a cozinha como uma chuva ácida, boatos, perguntas de baixo tom, gestos que insinuavam culpa. Pregou na casa uma acusação que parecia mais com as velhas regras de honra do que com curiosidade genuína. Era preciso que Beatriz demonstrasse comportamento, que aceitasse o arranjo sem reclamar. Caso contrário, Matilde faria com que a voz do vilarejo redobrasse a pressão. No entanto, ainda havia quem se movesse por compaixão sem comentar. Seu Jacinto servia chá sem olhar para os dedos. Dona Rosa trazia leite quente e colocava o prato na mesa de Beatriz sem perguntar-lhe sobre o futuro. Pequenas generosidades que não pediam retorno. A oferta de Vicente foi feita de modo prático, quase calmo. Ele não teve a pressa que uma juventude desejosa poderia ter. Seu gesto foi mais de proteção enraizada, uma tentativa de salvar uma vida que lembrava as que ele perdera. Propôs que Beatriz e Alice ficassem na propriedade, com carta de ajuda que tornaria a menina parte do registro da casa, e que ela aceitasse um posto que as protegesse socialmente, casamento, apadrinhamento, qualquer termo que lhes desse primeiro direito de abrigo e respeito. Era um contrato social do tempo, uma maneira de fechar uma ferida com uma costura pública, dar nome, dar família, dar teto. Beatriz ouviu. A vergonha voltou a apertar como as algemas de um passado que se recusa a dissolver. Casar por conveniência era uma ideia que perfumava a boca com sal. Vicente, por sua vez, deixou as formalidades de lado.
Sentava-se em cadeiras de madeira ao lado da cama e vigiava a respiração da criança com a mesma atenção de quem lia uma página sagrada. Era curioso ver como a presença dos dois ali, tão distintos em origem e história, começava a produzir um tipo de intimidade que não se compra nem se vende. Foi em um desses longos silêncios noturnos que Vicente, num gesto que seria depois entendido como declaração de suas fragilidades humanas, abriu um dos cadernos. As páginas, escritas com uma caligrafia apertada e nervosa, revelaram o que os outros não viam: a culpa de um homem que tivera dias de sobra para amar e que perdera o objeto desse amor, um filho e uma mulher que se foram no inverno que lembrava a cara dura do destino. Havia também, entre as linhas, pedidos de perdão, desculpas silenciosas por não ter sabido proteger. Havia, sobretudo, saudade e um desejo de redenção que não sabia se tinha nome. Beatriz leu por acaso, ou talvez não, as palavras que Vicente deixara cair numa das noites, uma folha que se desprendeu no vento quando ele entrou na varanda e olhou o céu como se fosse um mapa de estrelas que o condenava. A leitura foi um choque. Por trás da postura reservada havia humanidade demais. Havia um homem que não era dono de certezas, mas colecionador de arrependimentos. A revelação não foi uma explicação imediata. Foi, antes, uma peça que encaixava no quebra-cabeça daquela casa. Explicava a largura do respeito com que Vicente tratava as coisas da vida. Explicava as construções de seu silêncio. Para Beatriz, foi um espelho, um homem que sabia o que era perder, assim como ela sabia o que era ser abandonada. O choque originou também uma ponta de desconfiança. Se o gesto dele era altruísmo puro ou um modo de se tornar útil para preencher seu próprio buraco. Mas a desconfiança, naquele momento, dava lugar a algo ainda mais humano: entendimento. As fofocas começaram a se espalhar, porque onde há riqueza, sempre há quem teça histórias. Matilde teve sopros de ordens para que espalhasse certezas sobre o motivo do acolhimento. Sugeriu que fora a caridade da família, que Vicente queria limpar a reputação, que havia segundas intenções. O vilarejo ouviu e, como costuma acontecer, acrescentou cor e novidade nas pontas que faltavam. Mas a casa tinha o seu ritmo. Entre arranjos de lençóis e chás dados na hora certa, algo foi nascendo. Uma rotina de cuidado que não era exatamente casamento, nem era exatamente um contrato comercial. Era uma forma de coabitação com regras novas, onde se aprendia a cozinhar para um pequeno que respirava com dificuldade e a esperar, dia após dia, pelo sinal de que a aflição diminuía. A cada tossida mais fraca de Alice, o coração de Beatriz apertava e se abria. Apertava de medo, abria de uma ternura que voltava a transportar nela possibilidades. Vicente, por sua vez, viu nos olhos dela uma força que não se vinha de interesses. Era força de mãe. Isso foi tirando dele qualquer resquício da ideia de tratá-la como mera figura social. Aos poucos, o acordo que começara como uma solução prática foi sendo repensado como algo que poderia, quem diria, curar antigas feridas. O tempo naquela casa mudou de textura. Passava mais lento em algumas manhãs, acelerava em horas de crise e se assentava tranquilo quando um sorriso pequeno surgia no rosto de Alice. Ainda assim, a sombra da doença pairava como uma nuvem que teima em não romper. Havia dias de calor que secavam a vontade de terra, havia noites de frio que lembravam a perda, e havia, sempre, a necessidade de cuidado que não podia ser delegada apenas aos criados. Em uma dessas noites, quando as estrelas pendiam como moedas esquecidas no céu, Alice acordou com a respiração presa. Beatriz, que dormira apenas em sobressaltos, correu ao quarto da menina. Vicente estava lá antes dela, segurando uma compressa já umedecida, o rosto aceso de uma tensão que não disfarçava sua ansiedade. Os passos dos adultos eram leves, como se não quisessem acordar a casa inteira. O som da respiração de Alice era um lembrete de que as certezas humanas são frágeis. «Chame o médico», sussurrou Beatriz, como se pedisse que o milagre viesse pela via conhecida da razão. Vicente assentiu, pegou o casaco e foi à cozinha buscar um fósforo que acendesse a esperança. A porta da casa rangia e o ar era denso.
Lá fora, a lua enchia os campos de prata e a fazenda parecia um barco no meio de um mar imóvel. O ponto de virada ainda não havia se consumado. Havia, no entanto, uma tensão que prestava reverência ao que viria. Os cadernos de Vicente estavam lá, com suas confissões incompletas e suas promessas não terminadas. A tosse de Alice tremia como um sinal vermelho que exigia resposta. E Beatriz, cuja vida se traduzia em sacrifícios contínuos, sentia pela primeira vez que decidia por alguém mais que por si mesma. Decidia por um futuro possível. Quando as primeiras luzes da casa se apagaram naquela madrugada, havia algo diferente no ar. Uma expectativa enraizada que não só prometia ação, mas insinuava uma renúncia mútua a certos cálculos. O que ninguém ainda sabia era até que ponto essa renúncia mudaria o coração das pessoas, e mais ainda, como as bocas do vilarejo iriam reagir quando percebessem que uma família fora formada ali, de maneira tão pragmática quanto urgente. Em uma dessas noites, quando o vento varria o pó, alguém repetiu, quase em pensamento, a pergunta que vira manchete por instinto. "Quer ser meu marido?" Não foi uma proposta leviana, não foi uma frase vazia de sentido. Foi um gesto que começava a desenhar limites novos para o que se acreditava ser amor e proteção. Beatriz ouviu a pergunta, não como um convite romântico de conto, mas como uma oferta dura e necessária. Responder a ela significava assumir o risco de ser julgada, de ser acolhida por mãos alheias e de, talvez, descobrir algo que jamais imaginara. Que o afeto pode nascer do acaso e da coragem conjunta de cuidar. A estrada de poeira continuava lá fora. A vila seguia com suas bocas e seus olhos, e a casa, dentro, respirava um silêncio que era ao mesmo tempo frágil e promissor. As janelas fechavam à noite como quem protege um segredo. As pessoas que amavam do outro lado da casa oravam com as mãos que tinham. Umas pediam, outras agiam. Mas havia ainda um trecho entre o cuidado e a cura, e nele se situavam decisões que precisavam ser tomadas sem pressa e sem prometer o impossível. Na manhã que se seguia, o vento trouxe uma notícia que poderia ser uma porta ou um abismo. Alice tossiu, sim, mas com um som que atentou os corações à possibilidade de melhora. Vicente, de olhos cansados, pegou o caderno e rabiscou um nome numa folha. Não um reconhecimento, mas um registro. Beatriz, por sua vez, lavou o rosto com água fria e sentiu que algo dentro de si começava a mudar. O medo não fora embora, porém a coragem já não lhe parecia tão solitária. Ainda assim, ninguém ali acreditava em milagres fáceis. A medicina da vila era o que era. As noites poderiam surpreender com reviravoltas. O que se sabia com alguma certeza era que o destino daquela casa começara a depender de gestos concretos: vigilância, carinho, trabalho conjunto. E isso, por si só, já era uma semente. Quando a cena fechou naquela manhã, ainda havia muita estrada à frente. Mas a promessa residia num detalhe pequeno. O primeiro sorriso de Alice, por mais frágil, fora notado. E no lugar onde antes havia sombras, começava a crescer uma possibilidade, lenta, exigente, digna de ser contada. Nesta versão, a pergunta do título, aquela que corta o ar como um fio, aparece dirigida a Beatriz como um gesto bruto de salvamento, e não a outra figura. A pergunta continua sendo a chave que abre a porta, o resto segue o caminho mais humano possível. Os dias que se sucederam à primeira melhora foram uma espécie de respiração tomada com cuidado, curta, medida, sempre atenta ao sopro que vinha do quarto ao lado. Havia uma vigilância que se tornara quase sagrada. Beatriz passou a medir as horas por vezes que verificava a testa da menina. Vicente mediu o tempo por páginas em branco que deixou de riscar nos cadernos quando descobriu que havia alguém cuja respiração interessava mais do que qualquer pensamento amargo. A casa inteira pareceu, por um tempo, transformar-se num corpo único que pulsava com a expectativa de uma recuperação.
A rotina que se instalou não foi sem atritos. Beatriz, que carregava vergonha em cada dobra do corpo, resistia a certos tratamentos. Recusava-se a aceitar favores que soassem como esmolas. Queria trabalhar, devolver, devolver. Vicente, por sua vez, fez questão de transformar a prática elogiosa em ação concreta. Mandou recriar um pequeno nicho de trabalho na fazenda que permitisse a Beatriz uma remuneração e um espaço reconhecido. Não era caridade enfeitada, era tentativa de restituir dignidade. Dona Rosa coordenava, com um jeitinho de quem compreende feridas antigas, a entrega de roupas, o preparo de chás e o manejo dos lençóis. Seu Jacinto trabalhou com mãos grossas, mas olhos a menos, levando ao cercadinho do quintal uma pequena erva que, segundo os mais velhos, ajudava a soltar pulmões quando a tosse vinha de dentro. Numa tarde em que o vento vinha com cheiro de chuva, Vicente apareceu no pequeno pátio, onde Beatriz costurava um retalho sem pressa. Trazia o caderno sob o braço, havia rasgos de palavra nas bordas da capa, e os dedos calosos mostravam que o homem trabalhava a terra com elas. Sentou-se longe, quase como se pedisse licença para penetrar no pequeno mundo que Beatriz erguia. A conversa começou tímida, com frases curtas sobre o andamento do trabalho na roça. Aos poucos, porém, a palavra foi abrindo brechas. "Não sei se você já teve vontade de desaparecer", disse Vicente, olhando para as nuvens. "Às vezes eu penso que se a gente sumisse, as coisas não iriam piorar. Às vezes penso que ia ser mais fácil." Beatriz levantou o rosto. Havia no ar uma mistura de pena e surpresa. Pena por ele, surpresa por reconhecer naquele pedido uma outra face da própria vida. "Já tive." A resposta dela foi seca como um pano torcido. "Nem sempre dá para esconder. Às vezes a gente se obriga a andar mais um passo." Ele ergueu a mão, retocando o fio de cabelo que o vento bagunçava. A confissão dele, quando veio, não tinha brilho, vinha mais como peça de madeira desgastada que, ao ser colocada contra outra, fazia sentido. "Escrevo porque me ajuda. Às vezes o silêncio é pesado demais." Abriu o caderno sobre os joelhos e deixou que uma página ficasse visível. "Perdi minha mulher e o menino num inverno de febre. Não sei bem o que fazer com as lembranças. Elas ficam como fósforos acesos dentro do peito. Meus cadernos são um jeito de apagar a luz sem deixar o fósforo cair no chão." Beatriz olhou para as letras tortas, para as últimas linhas riscadas com pressa. Não leu. Não era preciso. Havia uma transparência dolorida naquela confissão que anulava a necessidade de palavras adicionais. A mulher que aceitou o abrigo começou então a enxergar ali não um patrão apartado de sentimentos, mas um homem que conhecia a perda com um tipo de intimidade parecida com a dele. As horas, entretanto, não apresentavam só ternura. Foram chegando mensagens em forma de vozes do vilarejo, pequenas frestas de ar que assinalavam que o mundo lá fora julgava a casa de outra maneira. Matilde era a ponta mais visível daquela tempestade. Vinha com perguntas que insinuavam culpa, com gestos que procuravam macular a presença de Beatriz. Costumava cruzar a varanda com a cabeça erguida, olhos plenos de acusação. Mas, em determinados momentos, quem a observava de perto percebeu que havia algo menos absoluto em seu rancor. Medo de que a família, já abalada por escândalos e desalentos, perdesse a compostura que segurava sua própria posição social. Seu veneno, no fundo, vinha de inseguranças moldadas por leis antigas de honra. A embate entre Matilde e Beatriz tomou formas que não eram apenas verbais. Certas noites, a mulher expulsa recebia olhares que pesavam como mercadorias julgadas e indevidas. Mas existia também quem se opuna a essas bocas. Donas de tais homens da vila, embora sussurrassem, começaram a notar algo impossível de negar: a dedicação de Beatriz. Viam lá a cabeceira da menina, via-se a reza rodada com mãos que não sabiam ficar sem fazer algo. Mais importante, viam Vicente, homem de posses e distância, sem a arrogância costumeira, ajoelhado perto do leito com a mesma mão trêmula de qualquer mãe. Esse ver subverteu critérios. Certa manhã, quando o verão vinha com desejo de ficar, Matilde foi vista na cozinha.
Não bateu à porta. Chegou, com passos medidos, trazendo um pote de dragéias que, segundo ela, sovavam a alma. A entrada foi sem dramatismo, mas chamou a atenção de todos. Beatriz limpava a mesa, os olhos cansados, e quando percebeu a presença da cunhada, ergueu o rosto. Entre os dois olhares havia um fio delicado, reconhecimento de que cada um carregava uma dor distinta. Matilde deixou o pote sobre a mesa como quem deposita uma palavra que não coube em boca. Trouxe isso para o remédio, falou Matilde com uma voz que tentava não soar como acusação. Minha mãe fazia um chá desses quando uma tosse batia forte. Não espere que eu vá dizer que me arrependo de tudo, porque não é assim, mas vi como tem cuidado. Beatriz não respondeu com imediato perdão, mas aceitou o pote. Era um gesto pequeno e burocrático. Para os outros, parecia uma rendição de fronte. Para Beatriz, foi uma lacuna de calor no inverno. Essa cena marcou o começo de uma transformação lenta e quase compassiva. Matilde, que antes atiçava o vilarejo, foi encontrando no cuidado uma possibilidade diferente. Ela mesma tinha medos e havia momentos em que via o brilho do pequeno corpo de Alice e recordava-se de quando também fora criança. O tempo, naquela fazenda, obrou como agente de dissolução de ressentimentos. Não foi imediato, não foi puro e tampouco livre de recaídas. Mas, aos poucos, Matilde achou uma fresta para reconhecer sua culpa e, mais ainda, para pedir perdão. A equipe de cura improvável, Beatriz, Vicente, Dona Rosa, seu Jacinto e a presença relutante de Matilde, trabalhou em escala e afinidade até o momento crítico. Houve uma noite em que a febre bateu tão alta que as palavras pareciam entrar e sair como se fossem mercadorias em território hostil. Sei que meus cuidados não vão desfazer o passado, mas talvez possam prevenir que outras perdas aconteçam. Beatriz olhou-o por um longo momento. Havia naquelas palavras o tom de quem reconhecia a franqueza. Ela, por sua vez, admitiu algo que guardara por muito tempo, a culpa de ter pensado que recusar era estar apegada à dignidade e à possibilidade de desistir. Mas agora percebia, no espelho de cuidados de Vicente, a chance de que a vida pudesse se recompor com afeto. Também não prometo perfeição, respondeu ela. Prometo que vou cuidar da minha filha com todo o fio que tenha, e que tentarei cuidar de você como precisa ser cuidado. Às vezes com bronca, às vezes com silêncio, mas sempre de forma honesta. Houve um riso pequeno entre os dois, que dissolveu um pedaço do gelo antigo. Nem tudo se tornara imaculadamente certo, mas havia ali um começo. O começo não foi declarado em bandeiras, não foi celebrado com festas. Foi feito de noites em que cada um ficou de vigília enquanto a outra pessoa dormia. De pratos divididos no meio do dia, de formatos rotineiros que, juntos, desenhavam uma intimidade nova. A reentrada na comunidade também foi lenta. Quando Alice saiu do leito e brincou no pátio com o riso que já trazia as marcas da luta, as bocas curiosas da vila começaram a mudar de tom. Algumas pessoas foram as primeiras a se aproximar com cautela. Uma vizinha que levava bolos de milho, um homem que partilhava sementes. Mesmo Matilde, depois de muito ponderar, apareceu com uma cesta de roupa lavada e um olhar que já não mais buscava feridas para jogar sal. A reconciliação não foi completa nem linear. Houve quem continuasse a cochichar, quem repetisse o mesmo julgamento de antes. Mas a diferença estava no peso das ações. As pessoas que viam e reconheciam o trabalho de Beatriz e a atenção de Vicente não precisavam falar alto. Seus gestos tornaram-se testemunhos que dissolviam palavras ruins. Aos poucos, a ideia de que aquela família era apenas um fato prático desbotou. As bocas da vila começaram a admitir que havia ali algo humano, que merecia respeito. Os meses passaram em ritmo de plantio. A farmácia da cidade deixou de ser visita de emergência e passou a fazer parte de um calendário de acompanhamento. A saúde de Alice estabilizou. A menina crescia com curiosidade e uma coragem que, mais tarde, os repórteres locais, que naquela época ainda demoravam a chegar, descreveriam como brilho de renascimento. O olhar de Vicente, que antes fora fechado como um cofre, abriu fendas onde a ternura podia entrar.
E Beatriz, que antes vivera com o peso da vergonha, foi ganhando, na atuação cotidiana, um pedaço de voz que lhe permitia pedir e receber sem curva. Com o passar do tempo, algo mais suave começou a acontecer. O lar que surgira de um gesto urgente, a pergunta que cortara o vento, transformou-se em um espaço de trocas mais largas. Vicente, que tinha terras e trabalho, passou a investir em coisas que antes pareciam supérfluas, mas de importância humana. Construiu um pequeno tanque para que as crianças da vila aprendessem a nadar. Contratou um professor para alfabetizar trabalhadores noturnos. Tratou de abrir a cozinha de vez em quando para churrascos comunitários. Não fez isso por vaidade. Fez porque aprendeu que a ordem social não bastava para sustentar as feridas do coração. Beatriz, por sua vez, tornou-se figura de força, não a força que impõe ordens, mas a que acolhe e organiza o desordenado. Recebia mães que buscavam ajuda para filhos doentes, abria casa para partos e conselhos, virou, sem querer, uma referência. Isso não apagava o passado, nem as noites em que acordava com o corpo inteiro num sobressalto, medo que não raramente aparecia sem aviso. Mas ela aprendeu a usar o medo como aviso, e não como sentença. A história, como sempre, tem suas reviravoltas. Uma vez que as águas haviam sossegado, um homem voltou à vila com palavras prontas de orgulho ferido: Rodrigo. Ele apareceu num dia de feira, olhando-se em roupas melhores do que quando prometera casamento. Veio com desculpas feitas de orgulho e argumentos inconsistentes. Muitos esperavam uma cena de confronto. Beatriz, que vira a própria vida pendurada em arrancos de dor e reconstrução, olhou para ele com a mesma compostura que se usa para ler um documento alheio: essencial, breve, necessário. Rodrigo, disse ela, sem raiva, com a voz de quem já não precisa explicações. Você não deixou só promessas, deixou também o sinal de um tempo que prefiro deixar no passado. Ele tentou argumentar, tentou dizer que havia mudado, mas as palavras perderam condição. Rodrigo não buscara a verdade, buscava vantajosidade. Vicente ouviu a conversa com calma e, ao fim dela, levantou-se como quem não quer fazer espetáculo. Não houve cena de violência nem grito, houve sim a decisão clara de que certas portas, uma vez fechadas, não se abrem por querer. Rodrigo ficou como figura menor em uma história que escalara em humanidade. Algum tempo depois, com a paz jamais estabelecida, Beatriz e Vicente formalizaram sua união de forma simples. Não foi uma festa de ostentação. A cerimônia foi na capela da vila, com o padre que conhecia a história de perdas do lugar, com Dona Rosa segurando o véu improvisado e com seu Jacinto servindo como testemunha. Não foi uma celebração de conto de fadas, foi um reconhecimento público de uma construção que começara na necessidade e chegara, pela paciência e cuidado, ao que se poderia chamar de amor. A comunidade compareceu com sinais de afeto, pratos, sorrisos e algumas lágrimas contidas. Matilde, com ar combalido e rosto rubro, entregou-lhes um ramo miúdo de flores do seu jardim, um gesto que valia mais do que qualquer palavra. Os anos avançaram. Numa primavera, quando o jardim da fazenda exibiu flores que pareciam ter sido plantadas por mãos de quem acreditava em recomeço, nasceu um filho. O recém-chegado foi recebido com cólicas, choro e o estranho milagre de sempre: vida que pede e transforma. Alice, agora mais crescida, seguiu como irmã que cuida, espantando insetos das paredes do berço e cantando canções que aprendera no colo de Dona Rosa. O menino nasceu de uma ordem serena. Não foi motivo de declarações grandiosas, mas de um íntimo júbilo que fez a casa inteira vibrar. Com o nascimento, a fazenda ganhou novos ritmos. Havia o burburinho de passos pequenos, choros noturnos que trouxeram novos conselhos sobre fraldas e remédios caseiros. Vicente mecia o bebê com mãos que serviam de terra, firmes, certas, cheias de convicção. Ele e Beatriz, olhando-se uma madrugada entre os sons de um chocalho, descobriram que a vida, às vezes, se faz de escolhas repetidas: continuar, cuidar, permanecer. Anos depois, quando as crianças já corriam pelos campos com liberdade que só a infância conhece, a história que se contava sobre a casa ganhou diferentes cores. A vila, que um dia ousara julgar, agora via ali uma família que havia passado por tormentas e se mantivera inteira. Pessoas que antes sussurravam vinham buscar conselho, vinham comemorar pequenos festejos.
Matilde, que aprendera a se arrepender, transformou-se em amiga cautelosa. Não era perdão absoluto, mas a convivência merecia mais do que o silêncio das acusações. Houve também perdas menores e domingos de tristeza, como em toda a boa vida. Vicente continuou a abrir os cadernos de tempos em tempos, agora com páginas que rezavam agradecimento e medo, lembrança e prosa. Ele dividia trechos com Beatriz não como quem busca a absolvição, mas como quem mantém uma intimidade que se construiu pelo reconhecimento de falhas. A dinâmica do casal não foi perfeita. Tinham discussões que se resolviam com café e gestos, com trabalho na terra e pausas para respirar. Mas havia ali respeito e um jeito de se devolver ao outro a dignidade que ambos conheciam tão bem. A fazenda tornou-se um lugar de referência, não por ostentação, mas por generosidade que brotava de experiências duras. A pequena casa de bonecas no quintal foi usada como sala de leitura para crianças. A cozinha virou ponto de encontro para mães que precisavam trocar receitas e conselhos. As janelas, antes testemunhas mudas de boatos, tornaram-se vitrines de uma intimidade construída longe das fofocas. No fim de muitas estações, numa noite de céu claro, com vagalumes fazendo pequenos pontos de luz no cercado, Beatriz e Vicente sentaram-se na varanda. As crianças dormiam ao longe, como se um fio invisível as guardasse. O velho carro que trouxera os primeiros passos de salvação fora encostado e engraxado para ocasiões especiais. A terra cheirava a folhas molhadas e fumaça de lenha. Vicente segurou a mão dela com a naturalidade de quem a conhecia desde sempre. "Lembra quando ouviu a pergunta pela primeira vez?" perguntou ele, com um sorriso que parecia mais para dentro do peito do que para qualquer plateia. Beatriz fechou os olhos por um segundo, deixando os sulcos do rosto contarem histórias que as palavras não tinham espaço. "Lembro", respondeu. "Parece que foi outro tempo." "Às vezes penso que tudo começou por uma pergunta brusca", continuou Vicente. "Mas acho que o que veio depois foi o que fez sentido. O trabalho, a vigilância, o cuidado. A pergunta só foi a porta. O resto fomos nós que construímos." Ela sorriu, e o sorriso levou consigo um pedaço do passado que já não doía tanto. Entre ambos havia silêncio que não precisa ser preenchido. Havia também reconhecimento. "Foi uma pergunta que nos obrigou a decidir", disse Beatriz, "e nós decidimos viver. Decidimos cuidar, errar, tentar de novo. Isso me parece suficiente." Ao longe, a vila dormia. Lampiões apagavam um por um. Havia no ar o som distante de um menino rindo no escuro e o ritmo de um cachorro que corria no terreiro. A casa respirava, e as paredes guardavam as marcas de quem havia passado por tempestades e escolhido reconstruir. Aos que passaram por aquela estrada de poeira, a história seria contada de formas diversas. Alguns diriam que fora sorte, outros que fora providência. Alguns talvez lembrassem da pergunta inicial, a frase curta que serviu de estopim para a mudança. Mas os que viveram ali, os que de fato carregaram as noites de angústia e cozeram os dias com cuidado, sabiam que havia algo mais simples e mais profundo, a paciência de quem permanece ao lado do outro, mesmo quando a vida exige contínuas escolhas. E a pergunta do título, aquela que começou tudo e que ainda podia ser repetida em momentos de dúvida, talvez fosse menos sobre a formalização de um estado civil e mais sobre a coragem de se expor ao outro, de colocar um nome naquilo que se sente e então arriscar a vida por esse nome. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Inscreva-se para ouvir mais relatos que lembram que por trás de um gesto brusco pode haver uma vida inteira esperando para ser reconstituída. Aos que passaram por aquela estrada de poeira, a história seria contada de formas diversas. Alguns diriam que fora sorte, outros que fora providência. Alguns talvez lembrassem da pergunta inicial, a frase curta que serviu de estopim para a mudança. Mas os que viveram ali, os que de fato carregaram as noites de angústia e cozeram os dias com cuidado, sabiam que havia algo mais simples e mais profundo, a paciência de quem permanece ao lado do outro, mesmo quando a vida exige contínuas escolhas. E a pergunta do título,
Aquela que começou tudo e que ainda podia ser repetida em momentos de dúvida, talvez fosse menos sobre a formalização de um estado civil e mais sobre a coragem de se expor ao outro, de colocar um nome naquilo que se sente e então arriscar a vida por esse nome. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Inscreva-se para ouvir mais relatos que lembram que por trás de um gesto brusco pode haver uma vida inteira esperando para ser reconstituída.